A partir de agora, você acompanha a palestra do ex-ministro José Eduardo Cardoso. Estava pensando aqui que a providência divina é perfeita, né? Como, embora tenhamos uma defecção no começo do nosso congresso, vamos encerrar aqui com um nome que é de uma capilaridade, de uma imensidão aí que dispensa até apresentações. Porém, primeiramente, agradecer, inclusive, ao desembargador Paulo Welter pela oportunidade de estar aqui, ao lado do ministro Eduardo Cardoso, e dizer para vocês a nossa felicidade, que é esse congresso de 30 anos da Constituição. O ministro Eduardo Cardoso, embora dispense apresentações, vou ler aqui o breve resumo curricular dele, apenas para fins de protocolo. Advogado, palestrante e professor, graduado e mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutorando pelas universidades de São Paulo, USP, e de Salamanca, na Espanha. Ex-ministro de Estado da Justiça, nos anos de 2011 a 2016, e ex-ministro da Advocacia Geral da União, no ano de 2016. Ex-secretário do Governo, 1989 a 92, vereador, presidente da Câmara Municipal de São Paulo e deputado federal, de 2002 a 2010. Procurador municipal concursado, foi chefe da Secretaria dos Negócios Jurídicos e consultor da Procuradoria-Geral do município de São Paulo. Palestrante e professor da PUC de São Paulo, da pós-graduação do Unicelb, da Escola Paulista de Direito e da Faculdade Damásio de Jesus, ou seja, realmente um vasto currículo, se notabilizou, inclusive, na defesa do processo de impeachment recente, que todos conhecem. E, ao me dar essa missão, o desembargador Paulo Welter, eu fiz questão de tentar ainda conhecer um pouco mais do trabalho do professor e advogado e ministro Eduardo Cardoso, e um artigo dele, que é de 2009, chamado A Crise do Legislativo. E o tema que ele vai falar, a palestra, os valores democráticos, é muito pertinente ainda seu artigo, embora ele não fale exclusivamente de democracia, nesse artigo fala do poder legislativo, ele faz uma divisão entre a inadequação funcional do poder legislativo e a inadequação do sistema político. E conclui dizendo, questionando, na verdade, será se é um novo sistema político, um novo parlamento, uma nova estruturação dos poderes do Estado, um novo modelo de Estado democrático? E diz assim, a história, sem dúvida, o dirá. Isso foi lá em 2009. O senhor viveu aí, durante esses anos, esses quase 10 anos, muito do que vê aí sobre a democracia. Então, tenho certeza que é a nossa oportunidade agora do senhor dizer para a gente. Então, fique aí com o tempo, 50 minutos, muito embora eu confie no seu bom senso, fique à vontade para ficar bem, demorar bastante. Eu agradeço imensamente as palavras do coordenador da mesa, queria agradecer o desembargador Paulo Welter, a todos os senhores e senhoras que organizaram esse evento, a todos que aqui estão, e começar, inclusive, já me desculpando, porque, por força de uma gripe, eu estou absolutamente afônico. Então, a minha voz poderá desaparecer ao longo dessa breve reflexão, e não pensem aos senhores que tem a ver com a minha puberdade. Não, tem a ver com uma fortíssima gripe que, efetivamente, me pegou de jeito de ontem para hoje. Mas, então, agradecendo aos senhores, às senhoras, também tenho, e tomo a liberdade de agradecer o tema que me foi colocado. A ideia de estabelecer uma relação entre a Constituição de 1988 e a democracia. Por que agradeço? Porque essa relação tem me angustiado profundamente, a tal ponto que eu não me sinto capacitado de defender aqui uma tese, mas me sinto capacitado de socializar angústias. Angústias que desapontam para um lugar que eu não sei lhe dizer aos senhores qual será. E, a bem da verdade, iniciando já essa breve socialização de angústias, quando nós falamos da Constituição de 88, após os 30 anos da sua existência, às vezes nós corremos o risco de olhar a árvore e perder a dimensão da floresta. Eu queria começar pela floresta, porque a Constituição de 1988, ela não saiu do nada. Ela é fruto de um momento histórico.
e é fruto de uma conjugação de fatores que são antecedentes históricos a ela. Fatores nacionais e fatores, poderia dizer, mundiais. A bem da verdade, a Constituição de 1988 albergou no seu texto um modelo de Estado que nasceu no final do século XVIII. Um modelo de Estado que os alemães, no século XIX, chamaram de Estado de Direito, o Rechtsstaat. Esse Estado de Direito, digamos assim, teve as suas primeiras experiências normativas antecedendo a própria denominação que a doutrina alemã lhe deu no século XIX. As experiências normativas que fizeram nascer, talvez, os primeiros modelos de Estado de Direito, datam do século XVIII, fundamentalmente. Há uma discussão sobre se o modelo inglês seria ou não de Estado de Direito. Eu, pessoalmente, não vejo nenhuma razão para afastá-lo deste modelo. Mas há quem prefira a designação da Rule of Law como sendo algo diferente do modelo do Rechtsstaat. Mas, indiscutivelmente, foi com a Constituição americana que nasceu, e aí para toda a doutrina, uma corporificação na América deste modelo. E foram com as constituições francesas, que seguiram a Revolução de 1789, que, mais uma vez, esse modelo foi repisado. E, a partir daí, o mundo passou a contemplá-lo, sendo hoje, talvez, a estrutura de Estado que mais é encontrável nos países e em todos os continentes. Em verdade, esse modelo de Estado ele guarda uma intrínseca associação com o modelo da sociedade capitalista, ou, como diriam os marxistas, do modo de produção capitalista. Ele é um modelo de Estado que assegura um espaço privado, ao mesmo tempo que circunscreve o Estado dentro de certos limites e permite aquilo que é característico e necessário para qualquer sociedade baseada na circulação de riquezas, que é a previsibilidade e a segurança das relações negociais. Porque um Estado que adota a regra de legalidade como ponto de partida, um Estado que adota a regra de que ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei, é um Estado que dá segurança nas relações comerciais, porque presume-se, pelo menos teoricamente, que a lei vale para todos e que a sua aplicação é igualitária a todos que a ela estão efetivamente submetidos. Então, portanto, este modelo de Estado ele se adequou ao chamado modo de produção capitalista e, a partir daí, então, ao longo do século XIX, do século XX e adentrando ao século XXI, ele vem ocupando as cartas constitucionais com variações. Já na origem, se nós compararmos o modelo norte-americano com o modelo europeu, chamemos assim, há diferenças claras. Uma delas, que desembocará em algo que eu direi daqui a pouco, é a existência e a consolidação na Constituição norte-americana do chamado Judicial Review, ou seja, a possibilidade do judiciário controlar os atos do legislativo, coisa que nas primeiras constituições europeias não existia. E por que não existia lá? Porque as constituições europeias eram muito marcadas pela ideia de Jean-Jacques Rousseau, a meu ver, e de outros, que entendiam que o poder maior era o poder do povo, através dos seus representantes, reunidos em assembleia. Este poder era intocável, então, portanto, não se poderia imaginar que alguém controlasse a manifestação de vontade legislativa dos representantes do povo. Porém, nos Estados Unidos da América, por razões que às vezes muitos desconhecem, a realidade acolhida no texto constitucional não foi bem essa. Optou-se por uma Constituição principiológica, mas com regras imperativas que deviam ser controladas pelo judiciário, de acordo com o que se convencionou depois, por força de um desacordo eventual que pudesse existir entre a vontade do parlamento e a Constituição. E por que isto? Se nós resgatarmos a história norte-americana, nós veremos que os pais fundadores da Constituição norte-americana tinham medo do parlamento. Eles tinham medo. Eles não gostavam do que o parlamento inglês havia feito. E eles, como grandes proprietários, eles tinham receio que o povo, de repente, começasse a colocar impostos demais e restrições demais às suas propriedades. Então, eles precisavam de um poder, entre aspas, mais conservador na perspectiva da aplicação dos direitos da Constituição, não submetido à vontade popular permanente, que pudesse controlar, dentro dos parâmetros constitucionais, aquilo que o status quo havia consolidado.
Ou seja, os pais fundadores norte-americanos, da Constituição norte-americana, eles não eram tão democratas do que, efetivamente, aqueles que engendravam as concepções das constituições europeias. Eles eram federalistas. E, por isso, os principais papéis que expressam as suas manifestações são os papéis denominados os federalistas, e não os democratas, propriamente dito. Nessa perspectiva, também é importante dizer que este modelo, que nasce no final do século XVIII, ele tem uma mudança, um câmbio, uma transformação na dimensão da legitimação do exercício do poder político. Vejam, por que as pessoas obedecem ordens? Por que elas obedecem comandos? Já houve quem dissesse, as pessoas obedecem comandos porque sabem que por trás do comando existe a força de um canhão. Muito bem. Mas nem sempre a percepção do canhão se coloca para que as pessoas cumpram ordens. Basta que as pessoas acreditem que aquele que dá ordens pode dá-las. A crença de que aquela ordem precisa ser cumprida mesmo que eu não goste. Esta ideia de crença, de cumprimento de ordens, é o que nós poderíamos, em linguagem técnico-jurídica ou filosófica jurídica, chamar de legitimidade. Ou seja, tem um poder legítimo aquela pessoa que é vista como podendo emitir comandos normativos de vinculação obrigatória às pessoas. Este é o poder legítimo. Posso até dizer que, por trás da legitimidade, talvez a maneira final que se tenha de assegurá-la é o canhão. É fato. Porque, se você não tiver o canhão por trás, uma legitimidade pode ser facilmente derrubada. Mas, antes do canhão, para que não se deixem sequelas do exercício do poder, porque o poder sempre deixa sequelas, é importante que as pessoas estejam convencidas de que devem cumprir. Funciona melhor um sistema normativo quando o poder que dele promana é cumprido sem contestação, porque as pessoas acreditam que aquelas ordens são legítimas. É por isso que, na história da humanidade, sempre nós tivemos a dimensão da legitimação do direito como algo importante para a sua existência. E desde a antiguidade até meados do século XVI, XVII, a ideia da origem divina do direito era que dava a sua legitimação. Ou seja, o poder vem de Deus. Os homens que recebem o poder o fazem em seu nome. Os homens que exercem o poder ou são deuses ou o representam, e por isso estão legitimados a fazê-lo. Vejam, na antiguidade, os faraós eram deuses, os imperadores romanos eram deuses, e na Europa, do período medieval, os reis não eram deuses, mas eram representantes de deuses, tanto que coroados pelo Papa. Falavam em nome de Deus. Isto apontava para a ideia de um poder absoluto. Ou seja, de um poder incontrastado, porque, afinal, quem fala em nome de Deus, ou é um Deus, não tem limites, não erra, é infalível. Ele pode ser o Estado. De certa forma, já na superação da Idade Média, num período de um estado de transição, que se convencionou chamar de Estado absoluto, a origem divina do poder demarcava muito claramente a ação dos monarcas. Era por isso que o rei Sol podia dizer na França, o Estado sou eu, l'État c'est moi. Ou os ingleses dizerem, o rei não erra. Claro, havia por trás um poder legitimado dado por Deus. E muitas guerras aconteceram em solo europeu e em outros cantos do mundo, porque as pessoas disputavam a legitimidade do sangue daquele que ia governar. Não, aquele é um filho espúrio, não pode governar. Não, aquele não nasceu da pessoa que deveria nascer, então não pode governar. Ou seja, a ideia da legitimação divina do poder alimentou a crença da humanidade nas regras que a governavam durante séculos. Só que a sociedade capitalista não podia mais conviver com um poder ilimitado. Ela precisava de segurança jurídica. Ela precisava de limitação ao poder. E a limitação ao poder fez com que o poder passasse a ser dos homens e não mais de Deus. Um poder de Deus é ilimitado, muito bem, então vamos deixar claro que Deus está no seu papel e vamos deixar claro que o poder vem dos homens. Todo o poder vem do povo, em seu nome será exercido. Ou seja, a ideia da soberania popular marca o nascimento desse novo Estado.
Ou seja, o Estado de Direito ele tem um componente de que o governo ele governa sob as leis, leis que são feitas pelos homens, pelas mulheres, ou seja, pelo povo. Mesmo aqueles que acreditam na existência de um direito natural divino, diante da nova realidade, passaram a dizer, não, o direito positivo tem que obedecer ao direito natural, senão ele é ilegítimo, mas que o direito positivo é o direito que governa e que é feito pelos homens, sem sombra de dúvida é assim que se colocam as coisas. Por isso, eu quero dizer que dentro do modelo de Estado de Direito está implícita a ideia de democracia. Ou seja, é difícil definir democracia, mas eu posso afirmar que é a ideia de que o povo determina o poder em alguma dimensão. Quem é o povo? Este é o problema. Durante muito tempo, nós tivemos sistemas que tinham o voto censitário, ou seja, o voto de que nem todos podiam votar quando não tinham renda. Durante muito tempo, as mulheres não votavam. Durante muito tempo, os analfabetos não votavam. Muito bem, quem é o povo? Isto é um outro problema. Se é maior ou menor dimensão democrática, isto é um outro problema. O problema é que um mínimo democrático é necessário para a existência do Estado de Direito. E a ideia central que se coloca nesse plano é a ideia da democracia representativa, como sendo a impossibilidade do povo expressar por si só todas as decisões, todas as formações legais. Então, elege alguém que, em seu nome, votará as leis. E isto é uma característica do Estado de Direito. Um governo das leis, não um governo dos homens. Mas leis feitas por quem? Feitas pelos cidadãos eleitos pelo povo. Por quê? Porque o poder é exercido pelo povo e por aqueles que, em seu nome, o exercem. Esta é a lógica do Estado de Direito. Um Estado de Direito que parte dos pressupostos, portanto, do princípio da legalidade, que parte dos pressupostos da separação dos poderes, particularmente na visão sustentada por Montesquieu, a ideia de um poder legislativo, de um executivo e de um judiciário que se auto-equilibram, que se auto-harmonizam. E lembremos da premissa de Montesquieu, que dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário colocar limites ao exercício do poder. E como limitar o poder? Somente o poder pode limitar o poder. Daí que ele cria a figura dos 3 poderes do Estado, que é incorporado à estrutura do Estado de Direito. Mas lembro de algo que eu sempre, nesses dias, tenho percebido que, às vezes, eu julguei mal Montesquieu. Porque Montesquieu, a meu ver, como era um nobre, barão de Montesquieu, de La Brède, eu achei que, numa passagem, ele estava bajulando o rei. Porque, como estava propondo a limitação ao poder real, ele dizia, todo homem que tem o poder tende a dele abusar. Por isso é necessário que o poder limite o poder. E acrescentava, até a virtude precisa de limites. E pensava eu, ele está querendo elogiar o rei. Está dizendo, senhor rei, o senhor é muito virtuoso, o senhor é um exemplo de virtudes, mas, na verdade, o senhor precisa de limites também. Hoje eu percebo que, não, ele não estava bajulando o rei. Ele estava dizendo uma verdade inexorável. Porque são os grandes virtuosos, ou se julgam muito virtuosos, que cometem os maiores arbítrios. São eles que, a pretexto de ter as suas virtudes, aniquilam as outras. São eles que usurpam o poder e abusam dele em nome da sua virtuosidade. Portanto, eu tinha razão, Montesquieu. Até a virtude precisa de limites. E dentro desta realidade, o Estado de Direito foi formado com legalidade, com separação de poderes, com democracia, com respeito a direitos. E essas são as características essenciais desse modelo de Estado. E foi este modelo de Estado que a Constituição de 1988 afirmou. No seu artigo 1º diz, o Brasil é um Estado democrático de direito. Me perguntarão os senhores, bom, mas se a ideia de democracia já não está dentro do Conselho de Estado de Direito, isto não é um pleonasmo? Eu, pessoalmente, digo, Estado Democrático de Direito é um pleonasmo, mas um pleonasmo necessário. Por quê? Porque no direito, até o óbvio precisa ser escrito. Em muitos chamados Estados de Direito, se aboliu a democracia. Me lembro, por exemplo, que durante o fascismo, muitos juristas italianos, sob inspiração de Benito Mussolini, diziam que aquele Estado era um Estado de Direito, porque tinha leis e tinha separação de poderes. E aí se perguntava, bom, mas onde é que está a democracia? Não. O Estado de Direito se define por leis e judiciário. Ou mesmo muitos juristas alemães, e aqui honra seja feita a Carl Schmitt, que não achava isso, achavam que o Estado
inaugurado pelo Terceiro Reich, sob inspiração da Constituição de Weimar, era um Estado de Direito. Mas como? E onde está a democracia? Diziam eles, a democracia está com o Führer. O Führer fala em nome do povo, ele é a voz do povo. Não precisa ter as pessoas votando. O Führer fala. O Führer é o povo é o Führer. Óbvio. Isso era uma maneira de se apropriar ideologicamente do conceito de Estado de Direito para transformá-lo numa atroz ditadura. Às vezes é assim na vida. Os conceitos limitadores são capturados pelos arbitrários. E, ao serem capturados pelos arbitrários, eles impõem o peso do seu autoritarismo, o peso da sua violência, utilizando aqueles conceitos que foram feitos para a negação desse mesmo arbítrio. Assim é a vida. Por isso, quando a Constituição brasileira fala em Estado democrático de direito, ela faz um pleonasmo necessário. É para deixar claro, não me venham com concepções ditatoriais de Estado de Direito, porque este aqui é democrático, porque este aqui é o povo que diz o que deve ser feito em nome dele e por ele. Bem, este é o Estado de Direito registrado pela Constituição. Mas desde o seu surgimento no século XVIII, nós tivemos feições diferentes desse Estado de Direito. A começar daquela disputa original, o Judicial Review, o não Judicial Review, né? O Estado, quando nasceu sob o manto de Estado de Direito, era um Estado liberal, um Estado mínimo. É o Estado do laissez-faire, laissez-passer, ou seja, o Estado tem poucas coisas, o mundo privado e a mão invisível do mercado de Adam Smith regula de tudo. Tudo regula. Com as crises do século XX e as guerras mundiais, já antecedidas da Constituição Mexicana de 1917 e da Constituição de Weimar de 1919, o Estado liberal foi sendo substituído pelo chamado Estado Social. As desigualdades da sociedade capitalista exigiam uma intervenção, programas. O Estado não podia ser mais mínimo, a economia tinha que ser regulada. Então, o Estado mínimo transformou-se num Estado gordinho, que é o Estado Social. E a Constituição brasileira incorporou no seu texto o Estado gordinho, o Estado Social. Por quê? Eu me lembro que no segundo ano da faculdade, eu recebi para ler um livro famoso, clássico, do meu professor de Direito Constitucional, um livro de Fernand Lassalle, traduzido no Brasil com diversos títulos. O que é uma Constituição, a essência da Constituição, tem vários nomes desse livrinho. Eu, tendo a indicação o que é uma Constituição, eu falei, professor, o senhor acha que a gente precisa ler esse livro? Se no segundo ano da faculdade eu não sei o que é uma Constituição, eu tenho que ler esse negócio aqui? Né? Aquela arrogância juvenil característica dos que acham que sabem tudo. E ele me disse, meu filho, se você conseguir responder o que é uma Constituição, estudando direito, quando você tiver 90 anos, dê-se por feliz, porque até hoje eu não sei direito. E, de fato, não é fácil definir o que é uma Constituição. Eu diria, nessa fase da vida em que eu estou, talvez correndo o risco de mudar daqui para frente, que a Constituição, como todas as leis, elas são fotografias normativas que estabelecem o dever ser. Vejam, fotografias. Sim, fotografias. O que é uma fotografia? Aquilo que capta o momento da realidade. No entanto, as fotografias captam o que é naquele momento. Eu, por exemplo, vi outro dia uma fotografia minha com 18 anos de idade. Que coisa impressionante. Cabelo preto, sem barriga, bonitinho. E eu me entendi olhar ao espelho e falei, sou eu mesmo? Não, tem muita coisa diferente aqui. Ou seja, queria eu que aquela imagem dos meus 18 anos tivesse ficado retida para que correspondesse à verdade. Assim são as fotografias. Mas assim não são as fotografias normativas. As fotografias normativas expressam a realidade, aquilo que as forças políticas, num certo momento, desejam captar, conter, que não se mude, que fixe ou que se mude. As fotografias normativas, elas dizem, é assim e eu acho que deve ser assim. Elas têm sempre uma base da realidade, do momento histórico em que são afirmadas e afirmam o que deve ser no futuro. A Constituição de 88, ela veio após a ditadura militar de 64. Por isso, ela afirmava com todas as letras a ideia de democracia, a ideia de independência de poderes. Era a negação de um Estado autoritário, era a negação de um Estado dos anos de chumbo, era a aspiração democrática à enésima potência. Ela coloca princípios e regras limitadoras do Estado do começo ao fim. Por exemplo, na área que eu leciono, direito administrativo, pegue o artigo 37 da Constituição. Nada o artigo 37 fala de poder do Estado, fala de limite.
Legalidade, limite. Impessoalidade, limite. Publicidade, limite. Eficiência, limite. Tudo. Limite, 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 limite. A Constituição de 88 queria limitar o poder. Era fotografia de 5 de outubro de 1988, de 30 anos atrás. Era assim que a sociedade queria. Queria a lei sendo respeitada, queria o judiciário independente, mas contido pela lei. Tudo submetido a um Estado democrático de direito. As instituições fortes, mas submetidas à Constituição. À Constituição cidadã, como dizia Ulisses Guimarães há 30 anos atrás. Só que os tempos mudaram. O Estado social sofreu ataques. Nós começamos a ter no mundo ataques neoliberais. E nós tivemos ataques na disputa entre os poderes. Não que se tivesse harmonizado os poderes de Montesquieu desde a origem do seu desenho, não. Sempre houve uma disputa de poder entre os poderes. Na origem, o legislativo era o mais potente. Depois, o executivo, como tinha a chave do cofre, tomou as rédeas do Estado. Mas hoje não são nem o legislativo e nem, efetivamente, o executivo os poderes mais poderosos. Sobranceiramente é o poder judiciário. Não no Brasil, no mundo. Este é um fenômeno mundial. Basta olhar o que escrevem autores norte-americanos e europeus. Há quem fale em juristocracia, em agudeza ácida de ataque à dimensão de poder absoluto do judiciário. Há quem fale em ditadura judicial. Será verdade isso? Será correto? Há um problema estrutural aqui. Qual é o problema estrutural? É que todo poder tem que ser limitado. Era a visão de Montesquieu. Aquele que escapava mais dos limites era o legislativo, na concepção de Rousseau, porque ele expressava a vontade do povo. Muito bem. Mas os norte-americanos fizeram a Judicial Review, de maneira a que fosse os atos legislativos controlados pelo judiciário. No primeiro momento, na Europa, isso não ocorreu. Mas depois, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, nasceram as Cortes Constitucionais Europeias, onde um dos grandes formuladores é Hans Kelsen, uma pessoa que eu discordo profundamente em vários aspectos, aliás, quase em todos, mas que era efetivamente um formulador brilhante e formulou o controle de constitucionalidade por essas cortes. E a ideia piramidal do sistema normativo. Muito bem. Ou seja, hoje o judiciário controla o executivo e controla o legislativo. E controla o legislativo. O executivo é controlado pelo legislativo. E aí se coloca a questão, quem controla o judiciário? Essa é a questão que se coloca hoje no mundo. E, independentemente do resultado que nós possamos ter, isso leva aos membros do judiciário uma preocupação, que é a preocupação de autocontenção. Se ninguém me controla, a não ser meus órgãos superiores, eu tenho que me conter. Eu não posso abusar. E essa é a virtude dos grandes magistrados. No Brasil, nós temos muitos grandes magistrados. É o poder da prudência. O poder de dizer, eu não posso ir além daquilo que o poder que afirmou a legalidade estabeleceu. Porque senão eu não tenho legitimidade para fazê-lo, porque eu não sou um político, eu não sou alguém que foi escolhido por um programa, eu não sou fruto de uma opção programática nas urnas, eu sou um aplicador das opções feitas por aqueles que foram eleitos. É por isso que nas minhas lições de direito administrativo, eu friso muito aquilo que para mim, até esses dias, era óbvio, que o ato administrativo não pode ter o seu mérito submetido a controle. Não pode, é o princípio da separação de poderes. O juiz pode não gostar, pode gostar, mas ele não pode, porque o mérito é o campo da liberdade discricionária. Ele pode impugnar o ato quando há desvio de poder, quando há abuso de poder, quando a ultrapassagem da moldura normativa se revela de forma inconteste. E de forma inconteste porque os atos administrativos se presumem legítimos. Ou seja, é a separação de poderes, basilar, estrutural para o Estado de Direito. Mas no mundo, tem acontecido a atuação de pessoas não marcadas pela prudência no exercício da função judicial. Talvez seja uma minoria.
convencionou-se chamar isso de ativismo. Eu não sei se a palavra ativismo consegue ser bem definida. Eu tenho dificuldades, quero lhes confessar, talvez por ignorância. Porque se ativismo é a criação normativa do juiz dentro dos marcos da constitucionalidade e da legalidade, é uma forma normal de interpretar as leis. Porque juízes não são neutros. Acho que ninguém é neutro. Kelsen achava que o cientista era neutro. Eu não acho. Mas nem ele achava que o juiz era neutro, porque no capítulo 8º da teoria pura, ele afirmava expressamente que o aplicador do direito optava dentro dos marcos normativos. Axiologicamente. Então não há juiz neutro, isso não existe. Até porque as pessoas pensam de acordo com a sua visão histórica, psicológica. Assim é a vida. Juízes são seres humanos. Então não são neutros, como ninguém será neutro, porque não podem ser parciais. Não podem identificar o seu papel com a parte. Tem que aplicar o direito dentro das molduras normativas. Muito bem. Se ativismo é produzir normas dentro das molduras normativas e das possibilidades de opção de significados, não vejo nenhuma novidade. Isso é a função do magistrado. E se nessa perspectiva ele se aliar com as aspirações sociais, com a justiça social, com as suas crenças de justiça, perfeito. O que ele não pode é ir além. O que ele não pode é dizer que a Constituição não escreveu aquilo que está escrito, a pretexto de interpretá-las como bem aprouver. Porque se o fizer, ele arrebenta o Estado de Direito. Porque ninguém poderá revisar mais do que ele faz. Só os seus tribunais superiores. E se o tribunal máximo da nação disser que é o que não é, ninguém mais controlará. E o abuso estará colocado. E será fatal isto para o Poder Judiciário num segundo momento. Por que fatal? Porque o dia que juízes começam a ser vistos como políticos, o dia que juízes começam a ser vaiados ou aplaudidos, o sistema vai mal. Porque eles não são vistos mais como aplicadores. Não são vistos mais como pessoas que aplicam a lei, mas como detentores de poder originário. E isto é a sentença de morte futura para o poder mais importante do Poder Judiciário na atual feição, que é o Judiciário. Juízes não podem ser vistos como políticos. Juízes não podem falar fora dos autos. Juízes têm que falar nos autos e fundamentando, a partir da lei, e não numa retórica política que invoca situações extralegais. Juízes não podem julgar invocando estatística, quando estatística não é critério hermenêutico. Juízes não podem invocar as vozes das ruas, quando a Constituição não coloca legitimidade nas vozes das ruas, porque se assim fosse, os juízes do nazismo teriam condenado à morte todos os judeus, como está acontecendo naquele Estado. Porque as vozes das ruas na Alemanha queriam, sim, o que aconteceu com os judeus. Infelizmente. Portanto, o Poder Judiciário ele é contra-majoritário. Ele é um poder de freio, um poder de inovação dentro das leis. E, por isso, a prudência, não alimentada pela vaidade, não alimentada pelo aplauso fácil, não alimentada pelo palanque, efetivamente, da qual desfrutam os políticos quando disputam votos, é peça essencial para o equilíbrio do Estado democrático de direito. E é aí que eu vejo um problema hoje no nosso país, na nossa Constituição. O problema que nós temos hoje, e que nos assusta, e que as pessoas se exacerbam, não é só brasileiro. Ele é mundial. O problema da crise que nós vivemos institucional no Brasil hoje, ele só é potencializado. Mas ele é potencializado porque o modelo do Estado de Direito está em crise. Está em crise a exacerbação judicial decorrente da imprudência de alguns. Está em crise a democracia. Não há país no mundo em que a democracia representativa hoje seja aplaudida. Façam os senhores a experiência. Saiam do Brasil, peguem um táxi assim que saírem do aeroporto, onde quiser, ir na Holanda, na Alemanha, em Portugal, na China, no Chile, na Rússia, no Japão, e pergunte ao motorista, o que o senhor acha dos seus políticos? Todos dirão, bandidos, ladrões, corruptos, só pensam nele. Todos. Há que se perguntar, bem, considerando que políticos não nascem em árvores, e são eleitos, o que faz com que todos os políticos no mundo, na democracia moderna, sejam execrados por aqueles que os elegeram? Por que se fala de uma classe política distante daqueles que elegeram esta classe política? É uma questão que merece reflexão. Eu, pessoalmente, acho que esta crise da democracia representativa tem a ver com os novos meios de comunicação. No final do século XVIII, quando o parlamento se reunia, as pessoas nem sabiam o que votavam. Sabiam que a lei existia depois de anos.
ainda quando sofreu as sanções decorrentes delas. Hoje nós sabemos em tempo real como as pessoas votam. Hoje nós sabemos como os deputados no parlamento votam, a cada instante, a cada momento. E dizemos, eu elegi esse homem para votar isto. Quero eu me manifestar. Eu me lembro que eu era ministro da Justiça em 2013, e um dos maiores fenômenos que eu vi, porque naquele momento nós não tínhamos crise econômica, foram as manifestações de junho de 2013. O Brasil estava bem na economia. Tínhamos saído de uma grande inversão social, em que milhões de pessoas saíram da linha da miséria. No entanto, em junho nós tivemos manifestações de 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas. E eu me lembro, num dado dia, em que eu estava em Brasília e comecei a ver o Palácio de Itamaraty na minha frente sendo depredado. E parlamentares me ligando, do Senado e da Câmara, dizendo, estão invadindo e vão nos matar. E eu ligava para o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a quem compete a segurança, e falava, o que está acontecendo? Ele falou, ministro, eu não sei. Porque eu tenho um manual. Eu não posso abrir bombas de gás lacrimogênio ou reprimir a população com 1,5 milhão de pessoas. Se eu fizer isso, vai ter morte aqui, pisoteamento. Eu não posso fazer isso. No entanto, o que me recomenda o meu manual? Que eu chame os líderes e negocie a pauta. Não tem líderes e não tem pauta. E, de fato, eu olhava pela janela e via os cartazes. Mais verba para a educação, mais verba para a saúde, fim do exame da OAB. Eu falei, mas o que tem que ver uma coisa com outra? Eu não estou entendendo isso aqui. Era algo incompreensível, absolutamente incompreensível. O que era aquilo? Era a negação da ideia de que alguém me representa. Era a negação da ideia de que aqueles parlamentares que estavam lá e que o governo que estava lá representava alguém. Era como se dissesse, vocês nos representam, eu quero o fim do exame da OAB, eu quero mais educação, eu quero mais saúde, cada um dizendo por si, como faz na internet. Como decide o Big Brother, quem que sai do programa? É o próprio povo que vota. Esse espírito começou a minar a democracia representativa. E hoje ela está em xeque no mundo. E este vírus de deterioração do Estado de Direito atingiu o Estado de Direito da Constituição de 88. Eu, sinceramente, nunca imaginei viver, depois de 5 de outubro de 88 dias, como estamos vivendo hoje. Talvez fosse eu um ingênuo, ou talvez um despreparado, mas eu nunca imaginei. Eu não imaginei a exacerbação institucional e situações, muitas vezes, a meu juízo, de desrespeito aberto e escancarado à Constituição, sendo legitimada por algumas pessoas do Poder Judiciário, as quais eu respeito todas, mas discordo do que decidem. E não são todos. Da mesma forma, eu nunca imaginei ver um desgaste tão grande do Poder Legislativo, tão grande. Um poder que eu tive a honra de participar há muito tempo, mas que é hoje um poder desacreditado. Eu nunca pude ver situações de tamanho descompasso entre os três poderes. E, portanto, eu me preocupo. E sou obrigado a dizer e a socializar uma angústia, dizendo aos senhores que eu não sei onde é que isso aqui vai parar, no Brasil e no mundo. Eu não sei. Eu vejo dois caminhos. Ou se reequaciona esse Estado, mantendo-se os valores principais dele, de respeito à pluralidade, à lei, ao controle, ao limite ao poder, não importa quem o exerça, ou nós vamos para a barbárie. Nós vamos para o aniquilamento de direitos. Nós vamos para quem manda mais decidir o que quer, não importa que poder esteja. Ou seja, ou nós vamos para a ideia de coletivamente respeitar uma institucionalidade, a divergência, a tolerância, a condenações com provas, ou nós vamos para um Estado em que se condena por convicções sem provas, ou nós vamos para um Estado em que não há limite para pessoas que têm o poder investido, ou nós vamos para um Estado onde a prudência não é uma virtude de quem exerce o poder. O que será? Não sei lhes dizer. Por isso que eu disse, eu não tenho tese a sustentar. Eu tenho vontades e quereres. Eu não quero que as conquistas que a humanidade teve desde o século XVIII em relação ao Estado de Direito sejam aniquiladas. Eu não quero que os direitos dos meus inimigos sejam violentados, porque sei que um dia, se assim ocorrer, os meus também serão.
Eu não quero que as pessoas sejam condenadas por suspeitas, nem sejam execradas publicamente antes de poderem exercer o seu direito de defesa. Eu não quero que as pessoas tenham a aplicação de leis, ou, perdão, de decisões que acham até justas, mas que não foram aprovadas pelos representantes que elegeram ou por mecanismos de democracia direta. Eu não quero o aniquilamento do senso de humanidade que este modelo de Estado trouxe para nós. O meu querer será o futuro? Eu estou mais para Sócrates, quando diz que só sei que nada sei. Daí a minha angústia, que eu espero que seja uma angústia infundada, que eu espero que esse Estado se remaneje, que se aperfeiçoe, que aqueles que podem exercer o poder, dando ao seu poder a dimensão de uma coisa julgada, ajam com prudência, respeitando a própria magistratura, que é o mais nobre dos poderes que nós temos hoje. E que, efetivamente, nós não tenhamos a vaidade individual exacerbando o aniquilamento do direito de aquele com quem eu não concordo. Veremos. Eu espero, daqui a uns 20 anos, se os senhores me convidarem novamente para uma palestra aqui no Maranhão, eu dizer para o desembargador que me fez o convite, rapaz, estava errado, viu? Era uma situação episódica. Tudo se resolveu em 6 meses. Tudo se encaixou no lugar. E olha, aquela minha angústia era indevida. Era a angústia infantil de um democrata defensor do Estado de Direito assustado. Eu só espero, portanto, poder voltar daqui 20 anos e dizer que a minha angústia não era verdadeira. Porque, sinceramente, se estiver errado, eu não sei se haverá encontros como esses, em que eu possa dizer com liberdade aquilo que eu estou dizendo, sem sair daqui algemado e preso por ter afrontado alguma concepção dominante que efetivamente não é a minha. Muito obrigado. Nós que agradecemos, ministro, realmente uma palestra digna de encerramento desse congresso. Fantásticas palavras, eu ainda estou aqui embevecido na forma, com tanta propriedade como o senhor colocou esse tema. E eu queria pontuar aqui apenas algumas questões. Eu acho que esse aspecto de que um dos motivos da crise, os meios de comunicação, o acesso à informação como está sendo nos dias atuais, é realmente impressionante, impressiona as redes sociais, a forma instantânea como todas as pessoas sabem tudo o que acontece no mundo. E isso concordo plenamente com o senhor. E até agora, na hora do almoço, conversando com algumas pessoas, inclusive o presidente aqui da Assembleia, a gente falando dessa questão da transmissão ao vivo das sessões do STF, que isso até, de certa forma, questionável, porque, enfim, eles julgam muitas coisas que as vozes, contra as vozes das ruas até, mas e a gente fazendo um comparativo com as sessões do parlamento, que essas sim, efetivamente, merecem ser transmitidas e tudo, que são ali as vozes do povo, efetivamente. Então, assim, se essas sessões não deveriam ter alguma espécie de não transmissão, não é que a gente estivesse afirmando isso, mas apenas conversando. E além dessa questão também das transmissões, do meio de comunicação, um outro aspecto que a gente percebe muito da negativa até de representantes, que o povo pretende exercer a democracia, exercer o seu poder de forma mais direta. Não sei como isso dará nos próximos anos, não sei nem se dará nos próximos anos, como o senhor encerrou aí, inclusive, sua fala, mas o que a gente percebe assim, que nesses 30 anos, até a própria Constituição Federal, ela veio com os projetos de iniciativa popular, uma clara demonstração disso, de que eles entendem que o povo precisa exercer mais o seu poder. Muito embora tenham sido poucos os projetos de iniciativa popular, eu não sei se agora, com o acesso à informação cada vez mais fácil, se isso vai ser possível ser feito de forma mais direta. São pontuações realmente apenas para reflexão que eu coloco aqui.
Inclusive, se eu quiser pontuar... Eu acho que a tua colocação é muito pertinente e eu também não tenho resposta para ela pelo seguinte, porque a democracia representativa está em colapso. Absolutamente colapso no Brasil e no mundo. Então, qual é o caminho? A democracia direta. Mas como? Bom, você vai dizer, os mecanismos de comunicação hoje permitem uma participação direta. Daqui a pouco as pessoas podem votar leis das suas casas. Mas eu também me assusto com isso. Quero dizer francamente. Por quê? Eu, outro dia, li um livro, e eu não entendo, quero ressalvar, não entendo absolutamente nada de neurologia. Sou um beócio no assunto. Mas até eu entendi o que esse cara queria dizer tão didático, que era o livro. E ele falava dos efeitos da rede mundial de computadores no cérebro humano. E, basicamente, a premissa que ele parte é o seguinte, o cérebro humano ele é plástico. Então, você, pelo estímulo, ativa circuitos neuronais e, pelo desestímulo, o não uso, desativa circuitos neuronais. Claro? Então, por exemplo, se você me perguntar quanto é 6 vezes 7, eu sei. Mas, se você chegar para um garoto hoje, ele vai pensar muito para dizer quanto que é 6 vezes 7, porque ele tem máquina de calcular e eu não tinha quando eu fiz a escola. Então, você desenvolve situações de treinamento cerebral a partir dos estímulos. Ele chega até a dizer nesse livro que ele mostra como, antes do desenvolvimento da escrita, os cérebros humanos eles tinham um poder de memória muito maior, porque as pessoas tinham que guardar na memória tudo. Quando o homem começou a desenvolver a escrita, certos circuitos neuronais de armazenamento da memória ficaram desnecessários. Então, o cérebro humano muda. E ele começou a fazer análise, através de pesquisas científicas, de como é o cérebro na internet. Os tempos atuais, quais os efeitos da internet no cérebro humano. E ele diz o seguinte, falou, olha, o cérebro humano, com a rede mundial de computadores, está desenvolvendo brutalmente certas capacidades. Capacidade de rapidez informativa, de intervenção rápida. Então, o cara está lá no computador fazendo o trabalho para o dia seguinte, tá certo? Fazendo a sua petição no dia seguinte, fazendo sua sentença no dia seguinte, vendo a novela que ele gosta no canto direito do computador, né? Vendo a jurisprudência que ele está citando no campo esquerdo, falando no WhatsApp no centro com a sua esposa, com a sua namorada, e na tela de baixo falando com o seu outro namorado ou namorada, tá certo? Então, às vezes, dá umas confusões, assim, né? O cérebro está tão treinado, assim, você manda mensagem que é para um, que é para outro, tal, né? As crises todos nós conhecemos que acontecem no cotidiano. Mas o cérebro humano está se desenvolvendo nesse sentido. Porém, diz ele, está perdendo em análise aprofundada. As pessoas não conseguem ler mais do que as mensagens que recebem no WhatsApp. Passou de uma página, esqueça. Claro? É muito comum eu receber, quando mando algum texto longo, e dizer, quando virar filme eu leio. Eu vejo. Né? Ou seja, isso traz um problema. Vejam, no nosso universo mesmo, né? Eu me lembro, quando eu entrei na faculdade, também não faz tanto tempo assim, tão velho assim, eu pegava os manuais, quando eu comecei a dar aula, os manuais que eu indicava em bibliografia de direito administrativo, né? Manuais que eu considero os melhores, desde o Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Madalena Mello, Maria Silva Zanella de Pietro, tantos outros. Outro dia, dando uma aula, me pediram indicações bibliográficas, eu dei. Aí o aluno depois falou assim, oh, esse livro é muito grande, não tem um menorzinho? Rapaz, é um manual de direito administrativo. Ah, mas tem um outro lá que é direito administrativo descomplicado. Tem 50 páginas. Ah, meu Deus do céu. Ou seja, é difícil. Nós estamos vivendo um momento de ausência de reflexão aprofundada. Isso implica no quê? Em dogmatismo. Mas nós hoje conversamos com o mundo com o aplicativo. E nos nossos grupos só estão as pessoas que pensam como nós. Aqueles que não pensam vão para outros grupos. Isso torna uma imbecilização completa os diálogos, porque todo mundo fala as mesmas coisas. E a tal ponto que as pessoas acreditam em cada asneira que se coloca nesses grupos, que é impressionante. Se eu trabalhar a ideia do senso comum do que o cara quer ouvir, ele acredita. E, ora, sabendo que hoje nós temos mecanismos que retêm informação e trabalham com aquilo que nós queremos, isso é perigosíssimo. Por exemplo, eu sou um comprador de livros contumaz, compro muito mais do que consigo ler. E compro muitos pela internet. Pois eu abro para ver o resultado do jogo de futebol do meu time e aparecem livros dos temas que eu compro. Eu fico impressionado.
Eu gosto muito de biografias. Então, estou vendo lá o resultado do meu time, o São Paulo. Quando está o jogo do São Paulo, aparece biografia de Napoleão. Biografia... Mas o que é isso aqui? Eles sabem o que eu gosto. E se eles sabem o que eu gosto, eles sabem o que me dizer dentro do meu senso comum. Então, podem criar uma fake news que prevê a maior imbecilização, mas se está dentro dos meus preconceitos e crenças, eu acredito. Isso é direcionado. Muito bem, por que eu estou dizendo isso? A democracia direta também me assusta, se ela não tiver um espaço de reflexão, de pluralidade garantido. Se eu não puder escutar quem não pensa como eu, a democracia direta vira a horda de fanáticos, manipulada por aqueles que detêm o poder da informação e da intervenção no mundo da rede de computadores. Então, portanto, um Estado democrático do futuro talvez não deva abolir totalmente a democracia representativa, mas tem que criar espaços de ampliação da democracia direta com garantia de pluralidade de reflexão, de debate, porque senão nós teremos estados de fanáticos. Teremos arenas romanas, claro, em que as pessoas não precisam de dividir o processo legal. Basta decidir de acordo com o sentimento da arena. Se a arena faz assim, eu absolvo. Se a arena faz assim, eu condeno. É assim? Isso é o Estado de Direito? Não. Isso não é democracia. Portanto, eu te digo, não sei. Eu não sei o que acontecerá. O que eu gostaria é de um modelo de Estado que combinasse a democracia direta, que ampliasse a democracia direta, com espaço de discussão, com garantia para a democracia representativa. É o que eu gostaria. Agora, será? Ou nós vamos para a barbárie? Ou nós vamos para um Estado orwelliano, tipo do Big Brother de George Orwell, em que o grande irmão sabe o que eu quero, me diz o que eu quero ouvir e me manipula para o exercício do seu poder. Não sei. Antes de abrir aqui para as perguntas, é só registrar, Dr. Paulo, como as palestras se complementaram aqui nesse congresso. Sua palestra hoje pela manhã, que o senhor falava das grades da democracia, que elas precisam ser observadas para que não haja esses extremismos. E aí o ministro vem aqui de forma fantástica também falar com outras palavras isso, no caso aqui, trazendo aqui para a democracia direta. Realmente muito bom, parabéns realmente mais uma vez, desembargador Paulo. Como de praxe, todos já sabem, temos espaço aqui para 3 perguntas e, pelo visto, nosso auditório ficou bastante insuflado com a sua palestra, ministro. A juíza, professora Ariana, por favor, tenha a palavra. Eu queria parabenizar um pouco pela síntese que fez da vontade humana, da questão da representatividade. Eu não sou, apesar de... E também parabenizar meus ex-alunos da UFMA, que estão aqui, foram alunos de Direito Administrativo, e que gostam muito ainda de Marçal Justo, de Kelsey, de Kant, nunca reclamaram de Marçal Justo, que é longo, nem do professor Eli, que era nosso mestre, e também homenagear meu professor de processo civil, professor Pedro, que foi o melhor professor que eu tive da Universidade de Processo Civil, e o professor Alberto na outra área. O professor Pedro foi nosso mestre e com quem aprendemos a olhar Nelson Neri, Moreira Barbosa e todos os outros. A questão do Rousseau, que o senhor coloca muito bem, ele, quando criou a Assembleia Geral, não imaginou certamente que as vontades seriam viciadas. O senhor coloca bem que havia aquela questão, só votava quem analfabeto, as exclusões. Nós temos as exclusões, apesar da representatividade, e eu também quero agradecer muito a vinda do senhor aqui, porque eu e a doutora Socorro, que também é uma juíza, nós éramos suas fãs, e o senhor continua bonito do mesmo jeito. Obrigado. Agora eu vou dormir em paz. Era quando eu não vinha. Obrigado. E bonito naquele sentido de que o Eduardo, deputado federal, que a gente levava para os encontros da magistratura, e bonito não só fisicamente. Beleza é uma conformidade de corpo, alma e comportamento, o tutano. E Vossa Excelência continua com o tutano bem apurado. Obrigado. E eu falava aqui para a doutora Socorro, nós mesmos, já vou colocar esse último ponto, é a questão do Supremo. Nós mesmos achávamos que o senhor sempre ia para o Supremo, né? Estávamos achando, olha, torcendo por aqui pelas plagas maranhenses e pelas plagas da magistratura, eu tenho 29 anos de magistratura, que diz assim, vai ser o Zé Eduardo agora que vão levar para o Supremo. Mas nunca o levaram para o senhor ver a deturpação
de como fazem a composição do Supremo. Mas eu quero voltar à questão da representatividade. Lá, o Kelsey também, eu também tenho, o senhor disse que tem divergência, eu não tenho nenhuma. Eu sempre dizia para meus alunos, olha, quem disse para vocês não lerem Kelsey, e também leu o Fábio Coelho, que diz como entender o Kelsey, é inimigo dos senhores. Leiam Kelsey. O Kelsey é que fala mesmo de norma autônoma e norma heterônoma. A norma autônoma é aquela que você busca a subjetividade que o professor colocou muito bem Sérgio Bermudes agora, quando você quer recorrer. E a norma objetiva é aquela que você se junta e vai fornecer a representatividade para quem quer. E também parabenizá-lo, porque quando o senhor diz, fica um pedido aqui, um pedindo aquilo lá, antes de ontem um pessoal da Cidade Olímpica Vila Operária vieram falar comigo para falar com as outras autoridades, porque eu fui juíza da regularização fundiária aqui. E ensinei para eles que regularização fundiária não é só o título, é você ter também asfalto, água, não sei o que, aquelas melhorias. E eu disse, não, mas desobstrui primeira via e vem falar comigo, para não ocorrer aquilo que o senhor está dizendo. Cada um pede uma coisa, não se obstrui. Vocês querem primeiro a ilegalidade para poder a legalidade? Não. Vamos aqui cumprir. E a questão, as vontades viciadas. Certamente o Rousseau não conhecia os meandros do Brasil e de outros lugares, onde quase sempre a eleição, desde que eu me entendi por gente, diz assim, mas como é que a pessoa vota? Quando eu fui ser magistrada e promotora nos interiores, eu disse assim, mas como é que a pessoa pode votar em alguém que é dono do hospital, dono não sei de quê, é dono da fábrica, é dono daquilo? Ele vai continuar sendo maltratado. Vota no médico que lhe maltrata, não sei o quê. Depois eu vi que a gente aqui em São Luís, eu sou ludovicense, a gente também faz isso. Então, a primeira coisa que tem que limpar para a democracia direta é o vício das vontades. As vontades são viciadas por dinheiro, por isso, por aquilo. Pela questão da educação, que a gente se bate muito, você é formado, educado para reivindicar aquilo que é para você, sua família, o eu primeiro, não o outro, não para nós, não para o coletivo. E também eu vejo no fórum, em outro lugar, a gente tem muita dificuldade em fazer as pessoas no elevador onde você mora, de dizer, não bota no chão, não suja, porque isso aqui é meu, não é do público, porque é público, é nosso. Não rouba o dinheiro. De manhã eu fiquei muito encantada com o presidente nosso do tribunal, porque ele está tentando gerir um dinheiro que não é dele, de forma que socorra mesmo o judiciário. Não ficar. Todo mundo que diz, não vou ficar com dinheiro público, eu já fico morrendo de amores. E o senhor disse assim, vamos lá para a Holanda, não sei o quê, eu sou magistrada há 29 anos, fui promotora, fui da Justiça Federal, mas só tenho um carro, uma casa, e se não tiver água, luz, padaria, mercearia, aquele dinheiro das férias, você não sai, não tem outra coisa. Se o ladrão chegar e disser, vamos procurar um dinheiro em Oriana, eu tenho realmente que ir com ele, porque eu também não tenho nenhum. Então, não tem, o magistrado, é o que o senhor diz, é casta mesmo. Tem inveja dos mais jovens que já entraram ganhando mais que nós. Já foram estudar, o tribunal nesse tempo dizia, juiz que estuda, juiz não é para estudar. Juiz não tem que fazer curso disso, daquilo, a gente já faz depois de velho, concorrendo com os meninos. Mas eu só queria terminar com a composição do Supremo. O Supremo hoje, ou os outros tribunais, são aquilo que o Poder Executivo levou, outra coisa. Eu sempre achei que o Poder Judiciário, eu era promotora e dizia assim, mas quem dá a decisão, eu dou parecer o juiz na colhe, eu vou ser magistrada. E o magistrado é o mais importante. Descobri que não, na própria magistratura. O poder mais importante é o legislativo. E é o mais, eu não vou dizer avacalhar, Deus me livre, é um adjetivo que não cabe. Mas é o mais que a pessoa vota e depois de Deus me livre, para que a gente com a gente mesmo, para que eu votei em fulano, ele está decidindo contra a gente. Dos casos nós temos que o senhor coloca bem, que me vem sempre à mente, à cabeça. A questão de resolver 70%, 50% para multa para quem desistir do imóvel, isso aí é taxativamente contra o consumidor. Não foi para isso que esses homens foram eleitos. E a questão do indulto, da votação do indulto. Eu não entendia por que os homens eram loucos por futebol. Depois eu disse para os meus alunos, quando chegou a TV Justiça, agora que eu entendo, eu detesto futebol, mas eu adoro chegar em casa, comer e ligar ali para ver o que o Supremo está decidindo, ou o Tribunal Superiores, ou então ler as revistas. Eu coleciono as revistas e leio até hoje, ou ver aqui que o próprio nosso tribunal está decidindo, para você não ficar tão fora do que o tribunal está decidindo, porque não adianta você não acompanha. Inova, mas inovar com muitas, como o senhor disse muito bem, o princípio da legalidade, e hoje o convencimento do juiz não é tão livre, pelo novo CPC, e antes já era preso às limitações da lei.
O que eu queria lhe dizer é que essa composição é o que nós temos, que o poder mais importante é, sim, o legislativo, porque o Supremo é aquilo que o Poder Executivo levou. Como o Poder Executivo tem o dinheiro, mas tem que o Legislativo deixa. Quer dizer, precisamos acertar. Tudo que o senhor disse, eu fiquei impressionada como é que alguém sintetiza. O senhor devia ir para a praça pública falar isso para o povo. Muito obrigada. Eu que agradeço. E eu vou pedir, venha ao desembargador, que eu vou pegar essa fita com a sua fala, vou pegar a parte que a senhora se referiu a mim, e como a senhora é juíza e profere sentenças com trânsito em julgado, eu vou dizer, sou bonitão, não discutam mais. Segundo, eu acho que a senhora tem toda a razão quando fala de Kelsen. Eu não conheço um autor mais criticado que Kelsen. Eu sou um dos críticos de Kelsen, por várias razões. Depois a gente até conversa. Mas eu estudei muito Kelsen. Aliás, o Fábio Olhoco, ele escreveu o livro, é meu sócio de escritório, nós fizemos pós juntos, é um grande amigo, como se fosse irmão. E nós fazíamos o pós juntos, estudávamos Kelsen juntos, né? E ele, aí depois eu fui ser vereador para a vida política e ele permaneceu melhor que eu na vida acadêmica e escreveu esse livro, fruto das discussões que a gente tinha, porque ele é difícil de digerir realmente, Kelsen. Toda vez que você lê a teoria pura ou lê a teoria geral do direito do Estado, você descobre coisas novas, elementos novos, né? E eu, como sou um crítico dele, mas embora concorde com algumas coisas que ele diz, eu acho que leitura de Kelsen é indispensável até para a superação do seu pensamento, porque é tão lógico, é tão, né, que eu tenho que... Eu que discordo da premissa metodológica da neutralidade científica dele, tenho que ler aquilo para poder discordar com o fundamento. Ele é um autor de imprescindível leitura, a meu ver, eu assino embaixo o que o senhor está dizendo. E terceiro e último ponto, realmente nós estamos vivendo um momento de crise, né? Eu estou fazendo, como disse o introdutor, o nosso presidente da mesa, um trabalho acadêmico na Universidade de Salamanca, e o meu primeiro projeto, a minha orientadora olhou e falou, você vai falar do Brasil, é? Falei, vou, mas aqui é o mesmo, não muda nada. E aí que eu comecei, por dever de ofício, ter que verificar que nós estamos realmente com uma crise geral do modelo de Estado, não é exclusivamente brasileiro, né? Recentemente, na Espanha, eu via situações muito parecidas com o que nós temos no Brasil, não com essa gravidade, não com essa potencialidade, né? Mas tem, né, na Espanha, nós temos também na Itália, nós temos em vários países do mundo situações absolutamente análogas, não tão agudizadas, mas mais colocadas. Então, eu acho, sinceramente, que é um momento, talvez das crises nasçam as grandes soluções, né? Que nós temos que pensar seriamente, particularmente os operadores do direito, em relação a como que as coisas podem se reequilibrar, né? Não é possível que coisas desse tipo aconteçam da forma que estão acontecendo, com aniquilamento de direitos, com preconceitos, né? Não é possível que isso aconteça, na perspectiva humanitária, né? Porque a gente tem que acreditar que a marcha civilizatória vai para frente, mas a dialética nos ensina que é sempre negando o que se vê. Então, nós estamos talvez num momento de negação, mas nós temos que refletir sobre isso. Não é possível que nós tenhamos um retrocesso humanitário como esse que está sendo colocado hoje no Brasil e talvez no mundo. Então, eu agradeço muito as suas palavras e, olha, especialmente aquela parte que transitou em julgado. Mais alguém que queira se manifestar ou que queira fazer perguntas também, que eu vi que a plateia realmente ficou empolvorosa assim, para conversar um pouco mais aí com o ministro. Professor, inicialmente eu queria parabenizar pela exposição, todo o esforço histórico, muito bem feito. Por outro lado, a gente percebe que o senhor, de alguma forma, pondera assim, as desvantagens atuais aí desde 2013, como o senhor falou, desse novo etapa aí como o judiciário vem se pautando, até assim com a consternação aí próprio da situação. Mas, por outro lado, algumas pessoas que defendem essa outra corrente oposta, de alguma forma pontuam assim, o que seriam algumas vantagens, como, por exemplo, por outro lado, o grupo que acompanha a lavagem de dinheiro internacional aponta desde 2011 num relatório assim, que uma das críticas que lavagem de dinheiro era um delito, apesar de toda a gravidade, movimentaria mundialmente mais de 1 trilhão em relação à corrupção, e que era pouco perseguido.
ou seja, em relação, por exemplo, a pensadores como o Alessandro Barata, que, pela teoria lá, como ele desenvolveu, pelo menos aumentou do Leben Approach, de que o direito penal, de alguma forma, escolhe tão somente os mais pobres, os mais desfavorecidos, no sentido de escolher nestes os seus clientes, teria como uma função tão somente de estigmatizar e de separar. O senhor acha que esse movimento todo, apesar dessas ponderações que o senhor fez, trouxe de alguma forma alguma vantagem no sistema, como eu estou ponderando nesse aspecto? E, caso positivo, o que o senhor acha que poderia ser feito no sentido de sopesar e somar essas vantagens e com eventuais retificações diante das críticas que o senhor fez? Eu agradeço demais a pergunta, muito bem colocada. E eu sou daqueles que não acredito que existe nada absolutamente positivo e nada absolutamente negativo. Por mais positivo que seja uma coisa, tem sempre um probleminha que ele traz. E quando é mais negativo que você tem sempre uma vantagem. Vou falar pontualmente, corrupção. Eu acho que a corrupção é um dos mais graves problemas que a humanidade tem. Não no Brasil, no mundo. No Brasil, mais acerbado, porque a corrupção no Brasil é histórica, né? É curioso, eu vejo alguns discursos que a corrupção, olha a corrupção de hoje, francamente, a corrupção nasceu no Brasil desde que Pedro Álvares Cabral aqui chegou, né? Já Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta pedindo um empreguinho para o El-Rei de Bom Parente, né? Ou seja, e basta ler os comentadores lá do período colonial para falar da corrupção, de tudo, isso é histórico, infelizmente, no Brasil. E é grave, porque a corrupção, ela, especialmente numa sociedade que tem muitos excluídos, ela agrava a exclusão social. Cada dinheiro tirado dos cofres públicos é um dinheiro a menos no serviço público. É menos prestação qualitativa e menos prestação quantitativa. E os ricos, diante da ausência de serviço público, têm opções. Às vezes não tem, mas tem. Se a saúde pública falha, ele vai para um hospital privado. Se no estado que ele tem não tem um bom hospital, ele pega um avião e vai tratar num outro estado. Se a escola pública não é boa, ele bota o filho numa escola privada. O pobre não tem alternativa. Então, eu sempre sustentei, continuo sustentando, a minha carreira parlamentar foi inteira de combate à corrupção, que a corrupção é uma das causas da exclusão social, de agravamento da exclusão social. Então, ela tem que ser combatida com coragem de frente. Então, este é um lado positivo. O combate à corrupção, para mim, é sempre bem-vindo, mas dentro do Estado de Direito. Eu não posso concordar quando se diz que o combate à corrupção autoriza um estado de exceção. Não concordo. E por que eu não concordo? Porque uma virtude não aniquila a outra. Voltou Montesquieu. A virtude do combate à corrupção não aniquila a virtude do respeito ao Estado de Direito. Porque se eu der o poder para as pessoas aniquilarem a corrupção pelas suas crenças, independentemente do devido processo legal e dos direitos estabelecidos, e permitir a retórica aniquilando situações, eu estou constituindo o arbítrio e aniquilando uma virtude. Ou seja, o bom combate à corrupção saudável é o que se dá dentro do Estado de Direito. Esse é o bom combate. Esse é o combate certo. Claro? Então, o que eu vejo nisto? Combater a corrupção é indispensável, mas não com estado de exceção. Nada autoriza o estado de exceção. As únicas hipóteses que autorizam o estado de exceção são aquelas hipóteses que estão na própria Constituição. Guerra, emergência, etc. e tal, e dentro daqueles pressupostos constitucionais. Fora disso, ninguém está autorizado, ninguém a reconhecer um estado de exceção. Então, este é o primeiro ponto. O que me assusta naquilo que chamam de ativismo é algo que certa vez um professor português disse, e eu não sei porque me contaram, não sei nem quem foi o professor, viu? Mas eu achei tão brilhante a figura, em que ele discutiu o ativismo judicial, crítico, que nem eu, por exemplo, sou, e um aluno falou, professor, mas só de reconhecer que o ativismo judicial trouxe muitos ganhos progressistas. Muitos ganhos progressistas. Muitas decisões que foram extraídas por meio do ativismo e que representam avanços humanitários, no Brasil e no mundo. É verdade. Aí ele respondeu, só, meu filho, que tome cuidado. Quando você abre a gaiola, você não escolhe os passarinhos que dali fogem. Poderão fugir os passarinhos progressistas, humanistas, respeitadores do cidadão, mas podem fugir os passarinhos fascistas, autoritários, da vaidade exacerbada. Portanto, trabalhe com a gaiola fechada
e dê alpiste aos passarinhos, para que eles vivam e você consiga ter o equilíbrio sistêmico dentro da gaiola. Acho um exemplo muito rico, porque quando eu rompo para fazer o que eu acho bem, outro romperá também para fazer o que acha o bem. Mas quem lhe deu o poder para fazer o bem que ele acha que é o bem e que não lhe foi dado? Esse é o problema. O Estado de Direito ele nasceu para conter o arbítrio. Para isso que ele nasceu. Governo das leis, não dos homens. Ah, mas as leis têm que ser interpretadas. Sim, mas há limites. Tudo há limites. É evidente que o ato interpretativo ele envolve zona de subjetivismo. Aí vamos a Hans Kelsen, a norma é uma moldura, tem vários significados. O aplicador do direito faz opções axiológicas. Perfeito, isso eu acho perfeito. Agora, fora da moldura, com uma visão, como alguns dizem, iluminista. Iluminista é o legislador. Esse é iluminista, amando da sociedade. E eu sou daqueles que acham que o próprio legislador tem que ser contido pelo povo, com possibilidade do povo estabelecer politicamente a sua cassação, quando ele vai além ou fica aquém dos compromissos que assumiu com a sociedade. Eu defendo, por exemplo, o recall. Defendo o recall, que o povo possa cassar o que elegeu. Defendi sempre o mandato imperativo, que a pessoa registre o que defenda e possa ser cassado pelo povo que o elegeu. Agora, eu deferir um poder de representação a quem não tem para ser iluminista, produzindo normas que não estão deferidas pela sociedade, porque ele acha que é superior? Não, não pode ser assim. Então, é aí que eu vejo o problema. Se, por um lado, o combate à corrupção é extremamente positivo, necessário, indispensável e deve ser feito com coragem, rasgar-se o Estado de Direito para fazer é um erro mortal. Mortal. Cito aqui, a falta de outro exemplo que me ocorre, a Alemanha nazista. Por que nasceu Adolf Hitler? Exatamente também pela descrença na democracia e nasceu pela corrupção do sistema. E debaixo da Constituição mais democrática que a Alemanha havia tido, que é a Constituição de Weimar de 1919. Só que a Constituição admitia situações de excepcionalidade. E Hitler foi eleito e governou pela excepcionalidade. E, ao governar pela excepcionalidade, ele implantou o Terceiro Reich. E fez o que fez com a Alemanha, e fez o que fez com os judeus, e fez o que fez com os negros, fez o que fez com os homossexuais, fez o que fez, e hoje os alemães têm vergonha do que fizeram. Outro dia eu visitava um museu em Münster, que me impressionou muito, talvez por esse momento que no Brasil viva. Em outro momento, talvez não tivesse dado nem atenção a isso. Tinha uma exposição dos símbolos nazistas. E o móvel que agasalhava aquilo era uma lata de lixo. Ou seja, eles têm uma vergonha horrorosa do que viveram. Sob o império da Constituição de Weimar, que era a mais democrática das constituições. Por quê? Porque governaram na exceção. Porque admitiram a exceção. Porque, com base na exceção, afirmou-se a ideia de que a raça ariana era superior e podia aniquilar os outros. Porque é com base nas exceções que aniquilaram os que não pensavam como os nazistas pensavam. Isto é uma vergonha depois de anos. E quantas milhões de pessoas tiveram que morrer para que se voltasse ao Estado de Direito sem exceção na Alemanha? Portanto, a meu juízo, o combate à corrupção não autoriza o estado de exceção. Não autoriza a prisão por convicções sem provas. Não autoriza o extrapolar dos direitos constitucionais. Não autoriza. Claro? E aí que eu divirjo frontalmente com alguns juristas, com alguns magistrados, com alguns membros do Ministério Público, até com alguns advogados que defendem o oposto a mim, dizendo que, pelo combate à corrupção e pela voz das ruas, a defesa da Constituição, todas as interpretações são possíveis, inclusive as que pisoteiam a Constituição. E eu pergunto, quem lhe deu poder para dizer isto? Ninguém. Essa é a questão que eu coloco. Ou seja, em síntese, vamos combater a corrupção com o máximo vigor, mas sem aniquilamento de direitos e de garantias de um Estado que nasceu para permitir a superação da barbárie e do autoritarismo. Desembargador Paulo, eu sinto lhe dizer que a cada pergunta é uma nova palestra e eu acho que o ministro... Não, mas é porque é um ensinamento novo, o ministro vai ter o direito de cobrar, inclusive, dobrar os pagamentos, viu? Mais alguma pergunta?
Ainda temos tempo para isso? Acho que sim. Mais alguém? Temos uma lá atrás. Boa tarde. Ministro, eu gostaria de saber, na linha das suas considerações acerca do ativismo, o senhor coloca até uma questão sobre a própria legitimidade, tendo em vista, né, que tem toda essa discussão da questão contramajoritária do próprio magistrado, do judiciário. Tendo em vista que nós estamos no Congresso da Constituição Federal, o senhor não acredita, de repente, que essa legitimidade, em que pese não ser de forma direta, né, aliás, representativa, ela não é também autorizada pela Constituição, obviamente dentro de limites, né, da moldura que o senhor coloca, mas não lhe parece que também, ao existir esse movimento, que tantos denominam ativismo, ele está, assim, no seio da Constituição, através dos próprios instrumentos que ela coloca. O Poder Judiciário, inclusive, ele é um desses instrumentos que a Constituição traz para os cidadãos, para ele poder ser a salvaguarda, né? Foi falado aqui o fiel da balança. De repente, essa legitimidade contra-majoritária, por não ser de eleições, ela não seria encontrada na Constituição, ainda que dessa forma? A resposta é não. Por que acho que não? Porque o judiciário ele deve cumprir os princípios constitucionais. A Constituição diz isso. Ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Ninguém poderá ser condenado sem contraditório e ampla defesa. Ninguém. E o judiciário é que aplica isso. De onde se extrai o que não está lá dito? Se estiver dentro das possibilidades interpretativas, de acordo. Mas o problema é quando está fora. É quando a Constituição claramente diz uma coisa e você fala, não, ele não diz. Porque eu quero interpretar diferente. Aí não dá. Claro. Ou seja, então era melhor não ter Constituição. Se o Judiciário pode tudo, então não tem Constituição para quê? Ele diz. Aliás, havia uma corrente do direito que dizia isso, não? A corrente realista, que sustentava que dá o juiz decide. Bom, não me parece que é isso que a Constituição diz. O que a Constituição diz é que todos os poderes se submetem à lei e a ela. E eu controlo dentro do que a lei permite. Mas a lei comporta várias interpretações. Claro, mas tem limites. Eu não posso dizer que o artigo 121 do Código Penal não condena o homicídio. Eu não posso inventar uma firula jurídica para dizer, olha, matar a pessoa que tem bigode não é homicídio. Não dá. Mas nós estamos chegando nesse ponto. Tá? Você diz, olha, aqui quando fala ser humano, é ser humano que não tem bigode. Quem tem bigode não é bem ser humano. Então, nós vamos dar uma interpretação principiológica, dentro de uma dimensão proporcional com axiologia, a partir do princípio não sei do quê, para dizer que, não, pelo amor de Deus... Né? Quando o legislador ele votou, ele fixou situações normativas claras. E eu posso dizer, eu já vi julgamentos que se fala assim, mas eu não concordo com o que a Constituição diz. Olha, meu Deus do céu, está bem, então se eleja, faz campanha e mude. A Constituição aqui tem algo errado. Tem, então se eleja, meu filho, não é possível. Claro, eu discordo de muita coisa da Constituição. Não deve matar alguém, né? Então o que é matar alguém? Matar alguém? Quem que é alguém? Então vão ser caras. Não, pelo amor de Deus. Então, aí, isto é sofisma. Né? Nós vamos cair no tempo dos sofistas. Eu não posso concordar com isso. Assim, com todas as vezes, quem pensa o contrário, não posso concordar. Se tivesse sido ministro do Supremo, seguramente, diante de algumas causas, eu diria, a minha vontade é julgar assim, porque acho que é assim, acho que deveria ser assim, porém não me deram poder para fazer isto. Me perdoem, não me deram poder para eu dizer isto. Eu julgaria desta forma, se eu pudesse, eu diria isto, mas não me deram todo o poder do mundo. Eu não tenho este poder. É como eu penso direito. Nem todos pensam assim. E nós temos visto aí o desequilíbrio. Porque se o juiz puder dizer tudo aquilo que ele acha, bem... Vamos ser sinceros, eu não preciso mais de Constituição, não preciso mais de regra, e eu tenho um poder uno. E este é o problema. Ou seja, eu não acho que está no seio da Constituição o desrespeito dela própria. Ministro,
Queria mais uma vez agradecer. Eu que agradeço. Sua presença formidável, palestra magna mesmo. As perguntas, a gente percebeu que todos realmente ficaram tocados. Agradecer ao professor Paulo Welter pelo brilhante trabalho, brilhante congresso. Essa é a última palestra, infelizmente, ficaríamos aqui falando bastante, mas muito obrigado. Temos aqui um certificado para entregar e também uma lembrança. Obrigado a vocês. Eu que agradeço imensamente e peço desculpas, eu sou uma pessoa naturalmente polêmica, claro? Então, se eventualmente eu fui além daquilo que os senhores acham que deveria ser uma postura comedida de um debatedor, eu peço desculpas. Podem me acusar de tudo, menos de hipocrisia ou de esconder as minhas ideias. Muito obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o desembargador